Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os seus familiares e pela vida das intercessoras também desse ministério e pela vida de todos os nossos familiares também, que é o motivo de nós estarmos aqui reunidos todos os dias orando e profetizando que a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos aí mais uma parte do capítulo 20, que é do versículo 14 a 21. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver o confronto que Israel teve ali com os edomitas. Um capítulo muito interessante. Eles eram família, tá? Conflito entre famílias, entre gerações. Tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve nesse canal, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nessa batalha. Então, enquanto eu tomo uma água aqui, se inscreve aí em nome do Senhor Jesus. Bem, entrando agora na quarta parte do capítulo 20 do livro de Números, nós vemos então que depois do episódio das águas de Meribá, ou seja, das águas da discórdia, onde Moisés e Arão acabaram perdendo então o direito de entrar em Canaã, ou seja, na terra da promessa, Moisés então enviou mensageiros, de cartas ali para o rei Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. E por que a Torá diz teu irmão? Porque Jacó era irmão de Esaú, do qual os edomitas são descendentes, tá? E aí ele continua: nós somos irmãos, filhos de Abraão, a quem foi dito: a sua descendência será peregrina. Então, ambos, Jacó e Esaú, somos responsáveis pelo pagamento dessa dívida de passar pelo Egito. Entendeu? Pelo exílio do Egito. E quando ele diz: você conhece as nossas dificuldades, todas as nossas dificuldades, então ele está dizendo: por isso seu pai se afastou do nosso pai Jacó. Porque, na verdade, era para Esaú também ir para o exílio, entendeu? Por causa da dívida que tinha sido imposta para os dois. Porém, ele deixou só para Jacó. Entenda que na bênção que Jacó recebeu, na bênção que Esaú deu para ele não mandou Esaú sair da terra de Canaã. Ele não mandou, mas Esaú saiu por conta própria, entendeu? Pois o certo seria Esaú ficar ali naquela terra também, porém, como? Servindo a Jacó, sendo servo de Jacó. Mas ele preferiu sair, se reunir nas montanhas, do que ficar sendo servo do irmão. Ele preferiu. A liberdade dele era muito grande para ser servo. Mas se ele tivesse ficado ali, ele também desceria para o Egito. Ele também desceria para o exílio. Ele também teria sido escravo lá. Ele também teria sofrido as mesmas coisas que ele sofreu ali, que Israel sofreu ali, né? E aí Moisés conta que no Egito eles foram maltratados. E aí veja que Moisés cita o nome dos patriarcas, né? Mas como que ele cita o nome dos patriarcas? Se Abraão e Isaac não foram para o Egito. Jacó foi. Claro que Jacó desceu para o Egito. Mas Jacó não foi maltratado no Egito, ele não foi. Pelo contrário, ele teve ali vida de rei. Enquanto José viveu e até um pouco depois da morte de José, todos ali tiveram uma vida de rei. Só depois que entrou o novo faraó, que nem lembrava quem era José, é que eles começaram a ser escravizados.
Então, por que Moisés menciona que eles foram maltratados? É porque daí, minha irmã e meu irmão, nós aprendemos que no reino dos mortos, quando Israel padece aqui na terra, os patriarcas também padecem lá no reino dos mortos. Ah, irmã, que absurdo é esse que você está nos ensinando? Minha irmã, não sou eu que estou ensinando, não. Jesus, quando nos contou a parábola do rico e do Lázaro, Jesus nos ensinou que lá no reino dos mortos nós conservamos a nossa alma. Entendeu? E que aqueles que chegam lá e que entendem o valor da salvação em Cristo Jesus, e entendem que perderam, que estão lá já sabendo da condenação deles, que eles vão aguardar a vinda de Jesus para depois eles sofrerem a segunda morte, eles sofrem pelos parentes que estão aqui vivendo a vida sem Jesus. E eles querem, o que eles mais anseiam é que se eles amam a família, é que aquela família não vá para o mesmo lugar que eles. Era o que aconteceu com o rico. Ele não queria que a família dele fosse para o mesmo lugar que ele, tivesse a mesma condenação que ele. Mas Abraão disse, se eles não ouvem os profetas e Moisés, muito mais eles vão ouvir se alguém voltar dos mortos. Jesus voltou dos mortos, Jesus ressuscitou, então tem que ouvir a Jesus. Entendeu? Jesus nos ensinou isso. E por isso aqui Moisés repete. Se maltratou maltratou todos, na verdade. É toda geração, é toda descendência. E quando ele diz, no versículo 16, que Deus lhe enviou um anjo, daí também nós aprendemos que eles tinham o costume também de chamar os profetas de anjo. Moisés é chamado de anjo. E aí no versículo 17, Moisés diz que os edomitas não tinham o direito de contestar a herança da terra de Israel, ou seja, de impedi-los de passar pela terra de Israel. E Moisés ainda diz que não beberia da água deles. Mas aí no versículo 18... o rei de Edom então responde, vocês não passarão pelo meu território, ou eu irei ao encontro de vocês com a minha espada. Então os edomitas estavam fazendo um insulto para Israel. Olha, você se orgulha dizendo que seu pai lhe deixou a terra que vocês clamou por Deus e ele ouviu a sua voz. Porém, nós sairemos ao seu encontro com o que o nosso pai também nos deixou. Você viverá pela espada. Porque não foi dito na bênção de Isaac que Esaú viveria pela espada? Então era isso que eles estavam dizendo. Entendeu? Ou seja, se a questão é trazer para a pauta da reunião bênção que o pai citou, nós também vamos trazer a bênção que o nosso pai citou. Nós vamos viver pela espada e é pela espada que nós vamos acabar com vocês, Israel. Olha a briga terrível de família, gente. Briga terrível. Eles trazem coisas, lá do passado. Coisas lá do fundo da alma, lá que tá lá, tudo para garantir aquilo, para se respaldar, para respaldar aquilo que eles estão fazendo no momento, naquele momento. Isso é terrível. E aí, mesmo assim, Moisés continuou insistindo para que se eles ou seus gados bebessem da água deles, eles pagariam por ela o valor que eles quisessem. Mas mesmo assim, Edom disse não e veio com mão forte sobre eles. E aí Israel se afastou deles porque não era interessante para Deus que tivesse uma briga entre os edomitas e Israel. Entendeu? Então o que vemos aqui é que Israel pediu para os edomitas para que eles passassem pela terra deles, mas eles não permitiram, né? E se nós formos acompanhar toda a história de Israel, nós vemos que naquele momento, enquanto Israel estava numa situação de fragilidade, não teve nenhuma consequência para os edomitas, tá? Porém, mais tarde, ao longo da história, nós vamos ver que os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, os dois filhos de Isaac que brigaram ali no ventre de Rebeca, para ser o filho mais velho, pelo direito da primogenitura, eles, os edomitas, sempre se posicionaram como sendo os inimigos de Israel.
Até que lá no livro do profeta Obadias, nós vemos o profeta profetizando o fim deles, ou seja, o fim deles como nação, como um povo realmente organizado, tá? Não é que assumiu todos os edomitas da face da terra, não. Não é isso, porque Herodes era um edomita, dizem que ele era edomita, entendeu? Mas eles deixaram de existir enquanto organização, enquanto um povo, entendeu? Enquanto nação. Mas qual a sabedoria para nós hoje? Então veja que para chegarmos a este nível aqui, dos edomitas impedirem Israel de passarem pela terra deles, é por causa de um ódio, é por causa de uma rivalidade, de uma hostilidade que foi passando ali de geração em geração, até chegar a este momento aqui em que eles podiam ser os facilitadores para que a bênção da terra prometida chegasse até Israel, porém eles não foram. Era como se eles estivessem dizendo, depende de mim para eles alcançar a promessa deles, a herança deles, então nós não vamos facilitar, não vamos. Se depende de nós, já sabe que eles não vão conseguir nada. Quantas pessoas que dizem isso, não é? Se depende de mim? Se depender de mim, já sabe que ele não vai ter um vintém, um tostão furado, um centavo. Isso é o que, minha irmã? Isso é o que, meu irmão? Pura maldade, não é? Pura maldade. Então, eles não quiseram, ao longo da história, nós vamos ver o quanto que eles podiam prejudicar Israel, eles prejudicavam, tá? Eles prejudicaram. E Deus nunca deixou que Israel ser injusto para com eles. E sabe por quê? Aquele seu familiar que te persegue, minha irmã e meu irmão, não é você que vai ter um embate com ele, entendeu? Não é você, minha irmã, não é você, meu irmão. É o próprio Deus, porque Deus vai levantar outra pessoa, aquele primo, aquela cunhada, entendeu? É o próprio Deus, aquele irmão mesmo. Quantos irmãos aí que são inimigos? São inimigos. Aquele sobrinho, é o próprio Deus, não é você, entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Às vezes você está aí triste, sofrendo, porque você fala, eu não entendo, eu já fiz tudo de bom para ele, e ele vem desse jeito, se posicionou como o meu inimigo. O que eu faço? Você não vai fazer nada. Você simplesmente vai orar. Jesus manda a gente orar por aqueles que nos perseguem, abençoa ele e deixa que Deus faça, entendeu? Deus vai cuidar para que ele se arrependa, em nome de Jesus. Então, pelo contexto, você vê, da história de Israel, que esse ódio, entre Esaú e Jacó foi passando de geração em geração, entendeu? Mas aí você vai falar, mas peraí, irmã, Jacó e Esaú não se reconciliaram? Sim, eles se reconciliaram. Mas e as mulheres? E os filhos? Naquela altura Jacó tinha filhos, Esaú tinha filhos, entendeu? E muitos filhos. E os empregados, os servos? Entenda que ninguém em sã consciência, minha irmã e meu irmão, aceita abrir mão de um bem de bom grado, tá? Nós só abrimos mão de um bem de bom grado quando nós somos certificados pelo Senhor. E essa é a sabedoria do Senhor para nós hoje, tá bom, minha irmã? Você só abre mão de um bem, você só larga uma casa, só larga um lote, só larga um carro, só larga uma joia, só larga um dinheiro que está lá na poupança, só abre mão daquilo quando você está certificado em Deus, quando você tem certeza, olha, não é de Deus para mim, se eu tocar nisso vai ser maldição para minha vida, então eu não quero, é Deus que não quer que eu ponha a mão, então eu não vou colocar. Aí sim o seu coração fica em paz. Aí sim não vai entrar inveja no seu coração, não vai entrar mágoa, não vai entrar ódio, não vai entrar revolta, não vai entrar aquele sentimento de que, mas privilegiou ele e me deixou para trás. Não vai entrar mais esse sentimento. Mas fora da certificação de Deus,
Nós somos sim. Nós somos capazes de guardar mágoas por anos, até por uma boneca nossa que foi tomada nossa na infância para ser dada para uma irmãzinha nossa ou para uma prima, e que aquela prima depois devolveu a boneca toda estragada e ainda ficou rindo de nós. Aí guardamos aquela mágoa ali anos. Quantos aí guardam mágoas, homens aí guardam mágoas por causa de um carrinho que foi tirado dele na infância para ter sido dado para o primo, e ele guarda essa mágoa desse primo, não consegue perdoar. E toda vez ele está vindo ali com insultos para cima daquele primo, para cima daquela mãe, para cima de todas as pessoas que foram envolvidas ali, e ele não consegue também nem saber por que ele está vindo com aqueles insultos, mas que foi algo que aconteceu lá na infância. E que ele não tem coragem, como ele não tem Jesus, ele nunca vai conversar aquilo com Jesus. Ele nunca vai perguntar para Jesus o porquê. Porque quando nós temos Jesus, nós temos que perguntar para Jesus o porquê. E aí Jesus nos leva no momento daquela cena e nos ajuda a perdoar. Porque quando Jesus te mostra, é para você perdoar. Não é para você dizer, Jesus, mas eu já sabia, tá vendo? Por isso que eu tenho razão, por isso que eu tenho ódio mesmo, eu guardo mágoa mesmo, Jesus. Guardo mágoa mesmo, você viu como é que ela fez? Jesus, ela não tinha esse direito. Não é para isso. Se Jesus te leva, é para você perdoar. E tem pessoas que Jesus não mostra porque Jesus sabe que não vai adiantar nada. Ela não está disposta realmente a resolver aquela situação. Às vezes ela está curiosa em querer saber, mas não está disposta a resolver. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Entendeu? Entenda que se conformar com uma situação é diferente de estar certificado em Deus. Esaú se conformou com a sua sorte, mas ele não buscou ter um entendimento dela com Deus. E foi essa situação mal resolvida que fez com que ele passasse aquela situação mal resolvida para as gerações, para os descendentes dele, até chegar nessa situação aqui, deles sempre quando eles podiam, eles se posicionavam contra Israel. Então seja, minha irmã e meu irmão, uma pessoa certificada em Deus, e não uma pessoa conformada. Eu estou conformada em Deus. Não, certificada em Deus. Eu sei porque isso aqui não é para mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso de nada disso aqui, porque o Senhor me falou, é Ele que me sustenta. Eu não preciso brigar por nada. Porque aquilo que é meu vai vir na minha mão. E eu vou aguardar, porque o meu Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. O nosso Deus não zomba da gente, não. Quando Ele fala que vai dar, Ele dá. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque quando você está certificado em Deus, aí sim, você tem paz no seu coração. E no seu coração não tem mais espaço para ódio. Tá? Não tem mais espaço para ódio. E aí sim você pode passar paz para os seus filhos. Paz para os seus descendentes. E não mágoa. Porque quando a pessoa não tem ódio no coração, ela passa ódio para os filhos dela. Mágoa para os filhos dela. Aí quando assusta, a família todinha está ali em pé de guerra. Porque quanto mais perto o sangue, mais em pé de guerra, mais as dores eles tomam. Minha irmã, talvez você vai falar assim, não, na minha família não acontece não. Se na sua não acontece, glória a Deus pela sua vida, porque na minha acontece. E eu vou falar com você, eu tenho que, como nós somos pacificadores, o povo de Deus é pacificadores, eu tenho que desfazer esses ninhos aí, que os diabos vai fazendo, esses ninhos de guerra, e eu vou desfazendo em nome do Senhor Jesus, e às vezes vou desfazendo ficando calada. Só na oração. E aí, no momento certo de falar, eu falo com as pessoas certas, exorto as pessoas certas, lembro a elas o quanto a família é importante. Não importa o que a pessoa fez, mas o sangue, a lei do sangue. A lei do sangue é muito importante. É importante para Deus. Quem escolheu a nossa família não fomos nós. É Deus que escolheu. Então, quando nós honramos a família, nós estamos honrando a este Deus. Então, não pode haver inimizades entre nós.
Abraão entendeu isso quando ele disse para Ló, ele poderia ter pegado aquele sobrinho e ter matado aquele sobrinho desaforado, aquele sobrinho autoritário, aquele sobrinho ingrato. Mas o que ele fez? Não é bom que haja briga entre nós, contenda entre nós. E quando aquele sobrinho ingrato precisou dele, ele foi lá e salvou aquele sobrinho. Ele não trouxe ele mais para dentro da casa dele, não. Eles não bateram mais papo, não. Não ficaram mais jogando ali, conversa fora, não. Mas ele ajudou aquele sobrinho. Entendeu, minha irmã e meu irmão? O valor do sangue é algo muito importante para o Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo pela palavra de hoje, Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, pela minha vida, pela vida de todas as intercessoras desse ministério, por todos aqueles que estão seguindo esse ministério. Te louvo pelos mantenedores desse ministério. Te louvo pelos nossos familiares. E te peço, Senhor, que nos ajude, Pai querido. Nos ajude. Que o teu espírito, Pai, de paz, que o teu espírito de pacificação esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine a cada dia mais entender o valor da família, Pai. O valor da família. Os edomitas ali, Pai, ficaram anos, Pai, perseguindo a Israel. Eles não entenderam o valor de ser família, de ser parentela. Oh, Pai, tende misericórdia, Pai, de todas as discórdias que acontecem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Todos os dias eu te peço, Senhor, não desista de nós enquanto família. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias, que os nossos idosos possam ultrapassar os 100 anos, tendo a bênção de Sara e de Abraão, que ainda na velhice construiu uma nação. Tenha misericórdia, Pai. Permita que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes vivam todas as etapas da vida deles, Pai. Porque eu sei, Pai, que quando o espírito destruidor se levanta, ele acaba conosco, Pai. Ele acaba com as nossas gerações. Quando não acaba fisicamente, acaba com a nossa alma. Então tenha misericórdia, Pai, nos perdoa por todo espírito de contenda, pelas vezes que nós damos vazão, que nós deixamos o espírito de contenda, o espírito de discórdia, o espírito de mágoa, o espírito de ódio tomar conta das nossas mentes, nos jogando pai contra filhos, filhos contra os pais, marido contra mulher, mulher contra marido, irmãos contra irmãs, irmãs contra irmãos. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos ajuda a perdoar sempre, 70 vezes 7, como diz Jesus, como Jesus nos ensinou. O Senhor nos ensinou, Jesus, a orar e perdoar, orar sempre e perdoar 70 vezes 7, infinitamente, para que sejamos também infinitamente perdoados, porque nós não somos perfeitos como o Senhor é, Jesus, não somos. Na mesma medida que às vezes nós estamos sendo magoados, nós também perdoamos. Nós também, na medida que nós estamos sendo ofendidos, nós também ofendemos. Então nos perdoa, Jesus, nos lava, nos purifica, mas não desista de nós enquanto família. Não desista, Jesus. Eu te suplico, Senhor, que o teu Espírito que é santo seja avivado em nós todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos da paz estejam nos nossos lares, derrubando todas as fortalezas da discórdia, em nome do Senhor Jesus. Todas as fortalezas de contendas, de violência, de agressividade, em nome do Senhor Jesus. Derrubando todas as fortalezas de rebelião, de rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê a tua paz, que seu rosto jamais seja virado para nós, Pai. Pelo contrário, que o Senhor esteja sempre com a tua face voltado para nós, para nos abençoar como família, nos permitindo ser a família do Salmo 128. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, a minha vida,
a vida de todos os mantenedores desse ministério, a vida de todas as intercessoras, a vida de todos que estão seguindo esse ministério Relógio Mundial de Oração. Que o Senhor nos abençoe com paz, com prosperidade, com saúde, com cura, com alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que sejamos dizimistas fiéis da tua casa, ofertantes e sustentadores de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir: entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus, que vem orando passo por passo, pedido por pedido, e eu fico na intercessão pedindo por você e citando a sua causa em nome do Senhor Jesus, e essas orações vão subindo e o Senhor vai enviando a resposta, porque eu creio. Essa é a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus. Amo você.